Olá, você que nos acompanha em 3 emissoras de rádio, a Barretão FM, a Ipiranga FM, a o Diário Independente FM, você que está conosco participando agora da Festa do Peão, você que está em Barretos, que é barretense, você que está nos visitando também, seja muito bem-vindo. O espaço da nossa programação, neste momento, com a apresentação minha, Luiz Otávio, Tatá, nós abordamos aqui sobre dicas importantes de segurança de trânsito, de preservação da vida e do trabalho do Detran do Estado de São Paulo, o Detran São Paulo, que tem realizado uma grande campanha de conscientização aqui na cidade de Barretos sobre a preservação da vida, campanha de que álcool e direção não combina, campanha que incentiva o motorista da vez, como uma oportunidade de todos nós aproveitarmos esse momento de festa e aproveitarmos as informações que nós recolhemos também nessa série de programas para o uso do nosso dia a dia no trânsito, seja como pedestre, seja em alguns momentos como ciclistas e muitas vezes também como motoristas. Na nossa série de programas especiais, eu tenho a alegria de conversar hoje com a Thalita Rodrigues, que é diretora de habilitação do Detran São Paulo. Quero fazer uma saudação especial à Thalita, desejar que seja muito bem-vinda à nossa programação. Nós estamos em áudio e vídeo também nas redes sociais. Cumprimentá-la, Thalita, e saber um pouquinho de você sobre quais os números relacionados a essa área de habilitação que você dirige no Detran São Paulo. Seja bem-vinda à nossa programação, é uma alegria conversar com você, Thalita. Obrigada, Tatá, é uma alegria também participar com vocês. Dentro da área de habilitação aqui do Detran de São Paulo, nós temos aí um universo de mais de 25 milhões de condutores no estado. Desses 25 milhões de condutores, 78 mil, mais de 78 mil, são barretenses, são da cidade de Barretos. Outro número importante que a gente gosta de trazer bastante é a quantidade de CNHs vencidas, de condutores que estão com o documento vencido. No estado de São Paulo, como um todo, são 6 milhões de condutores com as CNHs vencidas, e aí em Barretos, nós temos 21 mil condutores com a CNH vencida. Então, é um número bastante relevante. E queria que você falasse um pouquinho dessa situação. O documento vencido, ele perde o seu objetivo. É isso, Thalita? Exatamente. A CNH vencida, ela não autoriza mais o condutor a condução desse veículo, permitir ou continuar dirigindo com a CNH vencida é uma infração de trânsito. Então, o cidadão ele precisa renovar esse documento, precisa procurar um posto de atendimento do Detran, podendo fazê-lo inclusive através dos canais digitais, o que a gente recomenda muito que o faça, uma vez que você ganha celeridade no processo de renovação desse documento, mas é importante que o cidadão renove o documento para continuar dirigindo, para que não seja aí alvo de fiscalização de trânsito e tenha a infração de trânsito aplicada. A Thalita Rodrigues, diretora de habilitação do Detran São Paulo, conosco nesta série de entrevistas especiais. Thalita, nós sabemos das mudanças tecnológicas e de todo o esforço que o Detran tem feito no sentido de facilitar o acesso das pessoas aos serviços que oferece, Eu queria saber, na área, você comentou já sobre isso, mas na área específica de habilitação, qual o impacto da tecnologia no trabalho do Detran em relação às CNHs? A gente tem investido bastante, o Detran de São Paulo como um todo, e também na área de habilitação, bastante no uso de tecnologias para otimizar, facilitar, trazer maior celeridade aos cidadãos paulistas. Nesse sentido, o que nós temos observado é que muitos dos serviços estão sendo bem aceitos pela população, estão sendo bem utilizados pela população, e nós destacamos serviços de habilitação como renovação, segunda via, o início da primeira habilitação. Todos esses procedimentos podem ser realizados diretamente através dos nossos canais digitais, sem a necessidade do cidadão comparecer presencialmente a um posto de atendimento do Detran. Então, por exemplo, na renovação, é possível que o cidadão inicie o processo pelo site, pelo portal do Detran, ele agende seus exames, aptidão física e mental, o exame médico e avaliação psicológica, faça o pagamento da taxa de emissão e receba o documento direto na sua residência. Ou seja, ele inicia o processo pelo
pelo portal do Detran, comparece à clínica somente para realizar os exames e depois recebe a CNH renovada em sua residência. Bom, e há situações ainda que muitas pessoas têm, às vezes, dificuldades com a tecnologia. É possível realizar esse processo também de forma presencial, como antigamente muita gente fazia, Thalita? Sim. O serviço presencial ele não é descontinuado, ele ainda é ofertado a toda a população, né? O que nós sempre trazemos é que a integração, né, a evolução tecnológica, ela veio para ficar. Então, cada vez mais recomendamos aí que o cidadão, que o condutor procure as soluções tecnológicas do Detran. São soluções simples, são soluções fáceis de serem utilizadas e que ganha, né, traz aí uma grande economia de tempo ao cidadão. Então, o fato dele não precisar comparecer presencialmente ajuda bastante aí o nosso dia a dia. Em relação à questão do uso da tecnologia, é possível dizer, fazer alguma analogia com isso em relação ao término das eventuais fraudes quanto à CNH? O sistema tecnológico combate as fraudes, Thalita? Bom, o uso da tecnologia é uma importante ferramenta para o combate às fraudes, né? Nesse sentido, nós podemos aí destacar algumas melhorias que estão sendo implementadas no processo de informação, de obtenção da CNH, como, por exemplo, o MET, né, a validação das biometrias. Então, estamos estudando, e já em fase de implementação ainda nesse último semestre de 2024, a validação biométrica comparativa, ou seja, nós vamos cruzar a biometria coletada do Detran com o IRGD, né, que é o instituto que faz a emissão dos RGs e dos SINs. Então, é importante a gente deixar cientificado aí a toda a população que a tecnologia, ela é um importante aliado do Detran de São Paulo no combate às fraudes, né? Isso é fundamental. Agora, tem um sistema relacionado ao uso de tablets no estado de São Paulo. Qual o principal benefício na utilização desse sistema? Bom, o tablet ele foi implantado no meio do ano passado, né, aproximadamente em julho do ano passado. De julho para cá, mais de 1.700.000 provas foram realizadas com o uso desse modelo. O que vem a ser o tablet? O tablet é uma solução que substitui o formulário impresso. Antigamente, o candidato, quando ele ia passar pelo processo de obtenção da CNH, adição e mudança de uma categoria, ele, na etapa do exame prático, ele era avaliado pelo examinador e esse examinador preenchia o formulário impresso. Então, lá ele anotava as faltas desse candidato e esse formulário impresso era depois levado até um local do Detran de São Paulo para transposição desse resultado para o sistema e aí sim emissão desse documento. Esse procedimento chegava a demorar até 5 dias. Com a utilização do tablet, primeiro que nós ganhamos em celeridade, uma vez que todo o exame ele é realizado com o tablet, então em tempo real, assim que o exame é encerrado, o resultado já é lançado no prontuário do cidadão e em até 1 dia útil esse documento é emitido. Um outro grande avanço em relação ao uso do tablet é o combate à fraude, uma vez que o exame ele só inicia com a validação da biometria, ou seja, tanto o candidato como o examinador, ao iniciarem o exame, tem a sua biometria ali validada. Quer dizer, um avanço enorme, né? Ganha-se tempo e ganha-se segurança no próprio sistema. A Thalita Rodrigues está conosco, a diretora de habilitação do Detran São Paulo. Eu gostaria aqui de fazer um convite a você que está nas 3 emissoras de rádio que transmitem esse programa, o Diário Independente FM, a Barretão FM, que é a rádio oficial da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, e também a rádio Ipiranga FM, para que nós possamos compartilhar essas informações. Essa questão esse sistema de uso dos tablets nas provas práticas, como é que isso se aplica, ou nesse sistema tecnológico todo, em relação às pessoas com deficiência, Thalita? Perfeito, tá. Bom, as pessoas com deficiência, elas também precisam passar pela avaliação prática, né, avaliação de direção veicular. Essa avaliação de direção veicular, ela tem alguns detalhes que estão ainda em processo de adaptação pelo Detran de São Paulo. Então, por exemplo,
o cidadão que realiza o procedimento para dirigir, né, para obter a CNH para a pessoa com deficiência física, ele será avaliado em exame prático e pode levar o veículo próprio. Então, é um dos exemplos de adequações sistêmicas que nós estamos fazendo. Então, nesse momento, as pessoas que fazem um processo para a obtenção de CNH para a pessoa com deficiência, fazem ainda no modelo antigo, né? Então, o processo ele ainda é feito com formulário impresso, mas aí a gente está migrando, acho que a proposta ainda nesse último semestre de 2024, fazermos a migração para uso do tablet também nesse formato. Em relação às provas teóricas, elas também são realizadas em ambiente virtual? Sim, né? A gente tem uma portaria, portaria número 7 de 2023, que estabelece que todos os processos, né, todos os exames serão realizados de forma eletrônica. A prova teórica, ela já está com 100% da sua realização em modelo eletrônico, e um dos formatos hoje disponível para a realização da prova teórica é a prova teórica realizada dentro desse CFC. Quando a prova teórica é realizada no CFC, o DETRAN faz o monitoramento, né, faz o vídeo monitoramento dessa prova. Agora, Thalita, o que vem pela frente? Além da implantação dos tablets, quais são as próximas melhorias que vocês estão implantando na área de habilitação? Bom, o DETRAN de São Paulo tem trabalhado bastante na automação dos processos. A automação dos processos indica que, assim que conduzido, né, assim que finalizado todo o processo de obtenção de uma CNH, renovação de uma CNH, atendido todos os requisitos, o documento seja emitido em menor tempo possível. Então, além da gente estar buscando automação de todos os serviços para que não haja interferência manual na emissão de uma CNH, nós também estamos trabalhando no cruzamento de dados com o IRGD. Então, existe uma proposta para ser entregue ainda nesse final desse ano, até o final desse ano, que objetiva a integração com o IRGD para cruzamento dessas biometrias. Então, a biometria hoje, ela é a principal fonte, né, a principal forma de identificação. Então, nós estamos trabalhando em união com o sistema, né, para que a gente consiga a validação das imagens do DETRAN com as informações já coletadas por outro órgão. Thalita, eu queria fazer agora uma pergunta aqui para você, que eventualmente o próprio DETRAN informa sobre autuações, sobre fiscalizações em autoescolas. Quando ocorre essa situação do condutor ele ser abordado para pagar para ser aprovado ou para qualquer tipo de facilitação para obter a CNH, qual a conduta que esse cidadão que foi abordado deve adotar? Eu acho importantíssimo esse esclarecimento. Bom, o cidadão, ao ser aliciado aí por qualquer agente delegado e regulado pelo DETRAN de São Paulo, deve procurar a ouvidoria do órgão através do Fale-SP ou através do próprio site do DETRAN. Tem a possibilidade dele entrar ali em contato com a ouvidoria. A gente recomenda muito que o cidadão não aceite qualquer proposta de facilidade durante o processo de obtenção da CNH, que recuse essas propostas e que, se recebê-la, procure a ouvidoria para fazer a sua manifestação. É importantíssima essa sua orientação. Em relação ao condutor que eventualmente tenha problemas de visão, ele precisa fazer uma cirurgia corretiva antes de iniciar o processo de obtenção da sua habilitação? Não, Tata, ele não é obrigado a fazer a cirurgia corretiva. O cidadão que usa lentes corretivas, ele pode iniciar o processo de obtenção da sua habilitação de forma normal. O médico, se identificado, ele pode inserir uma restrição na sua CNH, que é o obrigatório uso de lentes corretivas. Ela é impressa no verso do seu documento como a letrinha A. Então, essa letra A significa que é obrigatório o uso de lentes corretivas. Mas caso o cidadão eventualmente no futuro passe por uma cirurgia corretiva e não precise mais utilizar o óculos, ele deve procurar o órgão para iniciar um novo processo de renovação da sua habilitação. Nesse processo de renovação, nós encaminhamos um novo exame de aptidão física e mental, exame esse que o médico pode retirar a restrição, uma vez que ele já não usa mais óculos e lentes. É interessante. Em relação ao condutor que precisa renovar a sua CNH, qual o procedimento para renovação da CNH? Bom,
Aqui, seguindo a dica, né, o procedimento para a renovação da CNH, ele passa pela solicitação do serviço. Na solicitação do serviço é feito o agendamento dos exames de aptidão física e mental, o exame médico, né, comumente conhecido, e avaliação psicológica, caso ele exerça atividade remunerada. Com esse agendamento em mãos, o cidadão comparece à clínica, né, no dia e horário agendado, realiza os exames. Com os exames feitos sendo aprovado, ele recolhe a taxa de emissão da CNH. A CNH é emitida assim que é atendido todos os requisitos e enviada para a residência do cidadão. Esse serviço ele não precisa ser iniciado de forma presencial, ou seja, não preciso ir até um posto de atendimento para iniciar a renovação do meu documento de habilitação. Eu posso iniciar esse serviço diretamente através do site do Detran, fazendo os agendamentos dos exames também por lá. Ô, Thalita, em relação a número de habilitações, são mais de 25 milhões de motoristas habilitados no estado de São Paulo. São mais homens? São mais mulheres? O que você pode nos informar? Nós temos um número um pouco maior de homens, né? São aproximadamente 15 milhões de condutores do sexo masculino, e desses, o que corresponde a 60% da quantidade total, né, de condutores aqui no estado de São Paulo. Mas um dado importante é que também o homem é o mais imprudente na condução do veículo, né? São os maiores responsáveis pelos sinistros de trânsito, né? Tanto com lesão ou com óbito. Então, hoje nós temos uma quantidade muito maior de motoristas do sexo masculino. Então, o percentual está cerca de 60% a 40%. Bom, eu preciso te perguntar, e por que os homens são mais imprudentes? O que a gente arriscaria? Ou por que as mulheres são mais prudentes também no trânsito? Bom, o que a gente identifica, né, Tatá, é que o homem, né, até ali uma certa faixa etária, ele tem um comportamento um pouco mais agressivo no trânsito, né? Então, o homem ali um pouco mais jovem, ele tem um comportamento mais agressivo. Ao passo que a mulher, ela tem sempre uma condução, né? Hoje a mulher, ela sempre tem uma responsabilidade incluída, gente, com a condução desse veículo, que implica muitas vezes em levar o filho na escola, ir trabalhar. Então, as mulheres tendem a ter um comportamento mais cauteloso na condução do veículo, e os homens, numa faixa etária menor, também são os maiores responsáveis aí por alguns sinistros de trânsito. Bom, então nós homens temos muito que aprender com as mulheres também nesse aspecto da condução de veículos. Thalita, eu queria agradecer muito a sua participação, mas antes aqui, pedir a você que fizesse aqui um breve resumo dessa nossa conversa aqui nas rádios O Diário Independente FM, O Diário Independente FM, na Barretão FM, na Rádio Ipiranga. Aqui nós que vivemos um momento de festa em Barretos, mas sempre reforçando a importância da segurança no trânsito, da preservação da vida, para que a festa possa começar bem, como começou, e terminar bem, para que todos nós possamos levar também as experiências positivas que nós aprendemos aqui e continuamos aprendendo até o dia 25 nessa série de entrevistas do Detran para o dia a dia do nosso comportamento no trânsito, né? Então isso é fundamental. E eu queria agradecer muito você, Thalita, e deixar aqui os microfones para que você deixasse o seu recado final a quem está nos acompanhando. Você que é diretora de habilitação, são números impressionantes, 25 milhões de motoristas habilitados no estado de São Paulo. Aqui na nossa querida Barretos, temos mais de 20 mil pessoas com a CNH vencida. Quer dizer, há todos os meios tecnológicos disponíveis, há eventualmente em outras situações a possibilidade do comparecimento presencial. Quer dizer, não falta meio para se andar, para se ter a sua CNH em dia. Basta um pouquinho também da boa vontade do cidadão e que procure saber como fazer isso, e essa prestação de serviço do programa de hoje eu considero muito importante. Então, Thalita, fica o espaço aberto aqui para o seu recado final. Muito obrigado pela gentileza em nos atender e pela oportunidade da gente aprender um pouquinho mais sobre a habilitação, a Carteira Nacional de Habilitação. Imagina, Tatá, agradeço a vocês o convite. Gostaria de reforçar que direção e álcool não combinam, né? Então,
participem das festas, sejam festeiros, mas com muita consciência, né? Da área de habilitação aqui do Detran de São Paulo, gostaria de reforçar os canais digitais, que são canais importantes para a obtenção de serviços. Gostaria de reforçar também que o trabalho do Detran de São Paulo tem sido incansável ao combate de fraude, ao combate de vantagens irregulares sendo oferecidas durante o processo de habilitação. Então, qualquer denúncia, se você for aliciado, procure os canais do Detran de São Paulo, procure a ouvidoria, faça ali a sua manifestação, que o Detran de São Paulo irá analisar e irá acompanhar caso a caso. Agradeço aí a oportunidade, reforço aí aos condutores da cidade de Barretos que procurem os canais digitais, procurem a renovação do seu documento de habilitação, estejam sempre regulares, né, com o documento de habilitação, porque a obtenção da CNH é uma conquista, né, e a manutenção é um dever. Então, agradeço a oportunidade e boa tarde a todos. Muito obrigado a Thalita Rodrigues, diretora de habilitação do Detran São Paulo. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui em mais um programa especial, desejando a você uma boa festa. Se você estiver chegando a Barretos, seja bem-vindo. Se você já está conosco, continue conosco aqui. Cada uma das emissoras agora segue a sua programação e fica a dica sempre importante de que álcool e direção não combina. Vamos ter toda essa oportunidade de vivenciar esse grande evento, que é a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, em sua edição de número 69, com responsabilidade também no trânsito. Até a próxima, se Deus quiser.